Oi, gente. Vocês seguramente estão acompanhando o conflito entre Israel e os palestinos. Na verdade, está mais para um massacre, né? O que está acontecendo ali na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E enquanto os bolsonaristas queriam que o Brasil enviasse tanques, enviasse armas e entrasse no conflito do lado de Israel, sendo que tanto o ataque de Hamas é indefensável, quanto as atitudes de Israel agora são indefensáveis, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, teve uma atitude diferente. Não mandou armas. Sabe o que é que eles estão doando? O MST está doando 2 toneladas de alimento, fundamentalmente aos brasileiros presos em Gaza, mas que vai beneficiar também outras pessoas. E provavelmente vai doar mais em breve. É apenas a primeira doação que está sendo enviada num avião da FAB, né, da Força Aérea Brasileira. Então, por que isso é importante para a gente refletir? Porque a extrema-direita não tem apenas uma posição de alinhamento automático aos Estados Unidos e de apoio ao Estado de Israel, independentemente do que o Estado de Israel estiver fazendo, independentemente de serem ou não crimes contra a humanidade, crimes de Estado, não é? Mas a extrema-direita brasileira tentou recentemente criminalizar os movimentos sociais, especialmente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Vocês lembram? Teve uma CPI, uma CPMI aqui. E qual era a função dessa CPMI para uma pessoa como o Ricardo Salles? Para outros bolsonaristas que lá estavam, e é por isso que é muito importante que você compartilhe esse vídeo, porque eu vou demonstrar nesse vídeo qual era a intencionalidade deles. Eles queriam pegar eventuais excessos ou erros de pessoas ligadas ao movimento e tentar generalizar para todo o movimento a fim de criminalizar o movimento. O movimento social, no caso o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tem uma causa legítima, a causa da reforma agrária. Mas qual era a estratégia da extrema-direita? A estratégia da extrema-direita era dizer, pegar eventuais excessos, problemas, erros, pessoas ligadas ao movimento que fizeram alguma coisa errada e tentar dizer que todos são assim, que se trata de uma organização criminosa, tirar a humanidade das pessoas do movimento social, desumanizar elas e desumanizar as lideranças para assim poder tratar como uma questão de polícia, tratar como uma questão policial ou até mesmo tratar como uma questão militar e reprimir os movimentos sociais. Esse é um elemento central da agenda da extrema-direita, mas também uma agenda da direita. Nunca é demais lembrar que a direita liberal, que hoje parece horrorizada com o bolsonarismo e seus excessos, no passado também queria criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Basta uma pessoa folhear uma revista Veja do início dos anos 2000 que vai ver essa tentativa de criminalização na mídia corporativa, na palavra dos políticos de direita da época, quando nem se falava ainda em bolsonarismo. Mas por quê? Por que a direita, e não apenas a direita bolsonarista de hoje, mas a direita do passado, queria criminalizar os movimentos sociais? Existe um elemento fundamental. Esses movimentos sociais questionam a ordem instituída. Eles questionam hierarquias muito fortemente instaladas. Vamos pegar, por exemplo, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. O MST questiona o grande latifúndio. Ele questiona a concentração de terras. Ele, por consequência, acaba questionando o imposto territorial rural, que no Brasil é extremamente baixo. Então ele questiona toda uma lógica, todo um sistema que leva ao fortalecimento do poder dos grandes latifundiários no Brasil. Ele diz, isso daqui está errado. Interessante que o MST, apesar de questionar isso, está querendo apenas terras improdutivas, está querendo apenas organizar cooperativas rurais, não está querendo tomar as terras produtivas do agronegócio. Claro que não. Inclusive porque existe um fator estratégico para o Brasil,
é importante para as exportações do país, não é? Mas mesmo sendo complementar e mesmo a agricultura rural sendo fundamental e mais importante para a alimentação do brasileiro, a oligarquia rural, ela vê esse questionamento, mesmo que leve, mesmo que adequado, mesmo que ajustado, como uma ameaça ao seu poder, como uma ameaça à sua estrutura de poder. E aí, essa oligarquia rural liga o sinal na mídia corporativa, nos seus políticos, nos políticos de direita que ela financia, e diz para eles: olha, esse pessoal aí é nosso inimigo. Você tem que fazer a caveira desse pessoal. Você tem que demonizar, desumanizar os militantes e as lideranças. E assim começa um processo de desumanização do MST. Mas essa desumanização e essa criminalização dos movimentos sociais, ela é uma estratégia utilizada em relação a todos os movimentos sociais. Quando o movimento dos sem-teto começou a ganhar destaque em São Paulo, já apareceram membros da mídia corporativa para dizer que lideranças como Guilherme Boulos estavam roubando as pessoas. Uma acusação mentirosa, caluniosa, que nunca foi provada, mas que foi feita e repetida várias vezes. Por quê? Porque a ideia é criminalizar as lideranças e criminalizar o movimento. Porque o movimento questiona um problema de habitação. Não só em São Paulo, mas no Brasil. Tem um excesso de casas desocupadas, muitas delas em apartamentos em situação irregular. Segundo a lei brasileira, deveriam ser desapropriados pela sua situação irregular, mas não são, porque existe uma defesa dos interesses dos especuladores imobiliários, daqueles que têm muito poder, que têm muito dinheiro e que têm muitas vezes dívidas que são perdoadas pela União. Então é importante compreender que a estratégia da direita e da extrema-direita em criminalizar os movimentos sociais faz parte de uma estratégia maior de luta de classes, de manter os privilégios da classe dominante e impedir ou dificultar avanços sociais, porque os movimentos sociais são aqueles que estão na vanguarda, são aqueles que estão na fronteira, lutando por avanços que muitas vezes até políticos de esquerda não têm coragem de defender. Não são todos os políticos de esquerda que têm coragem de defender e têm a ênfase, a firmeza de caráter e de princípios que os movimentos sociais têm. E muitas vezes os melhores políticos de esquerda, aqueles que têm essa firmeza, são justamente aqueles ligados e que vêm do movimento social. Com algumas exceções de gente que vem da academia e que tem princípios. Mas, enfim, isso é muito importante para as pessoas compreenderem, para entender que existe uma estratégia, existe método. Existe um interesse em criminalizar os movimentos sociais, não apenas para destruir os movimentos sociais, mas para destruir a luta pelas suas causas, pelo aquilo que eles lutam. É por isso que nos Estados Unidos teve toda uma operação no final dos anos 70 para destruir os sindicatos. Isso visava não apenas destruir aquelas organizações sindicais, mas visava enfraquecer a classe trabalhadora para permitir que salários muito baixos fossem praticados e que o salário mínimo não aumentasse. E nos Estados Unidos, a direita liberal, que inclusive está no Partido Republicano e no Partido Democrata, porque são apenas setores do Partido Democrata que defendem a classe trabalhadora, um setor minoritário, diga-se de passagem, pequeno. Ali, o Partido Democrata também é dominado por interesses corporativos, e o republicano representa, obviamente, esses interesses. O que se faz ali, o que se fez ali, foi destruir as organizações sindicais para gerar perdas de direitos trabalhistas. E eles conseguiram. A classe trabalhadora dos Estados Unidos hoje tem menos direitos do que tinha naquela época. E para que isso não aconteça no Brasil, é fundamental o fortalecimento dos movimentos sociais. E uma atitude como essa, do MST, generosa, uma atitude como essa, que mostra humanidade, uma atitude como essa, que mostra empatia pelo sofrimento de civis, pelo sofrimento de outros brasileiros, mostra o caminho, um dos caminhos, não o único, mas um dos caminhos
que os movimentos sociais precisam trilhar para se tornar cada vez mais fortes, cada vez mais engajados e ter mais apoio popular para que a população se torne imune a essa tentativa ideológica de criminalização dos movimentos sociais. E para isso, é fundamental fortalecer canais como o nosso, né? A Nova Máquina do Tempo. Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, como eu já disse, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.